Um telescópio a bordo da Estação Espacial Internacional captou sinais de um buraco negro devorando uma estrela. Após a detecção em março do ano passado, as imagens foram analisadas por astrônomos e as conclusões foram divulgadas ao mundo ontem. Ao me deparar com essa notícia, imediatamente lembrei do PT e seus asseclas. Tal qual o buraco negro sugando a estrela, o Partido das Trevas sugou a nação brasileira durante intermináveis anos que esteve no poder. Coitada da estrela, não teve a mínima chance de escapar do monstro voraz que devora tudo ao seu redor, até a luz. Feliz o Brasil, que sabe-se lá como conseguiu se livrar das garras do PT e sobreviveu às tentativas incansáveis de destruir o país. Como sobrevivemos a essa maldição? Com a luz quase apagando, a nação saqueada, cansada, humilhada, finalmente disse basta. Mas o buraco negro da esquerda continua a nos ameaçar dioturnamente, lançando jatos de escuridão para tentar apagar a luz no fim do túnel da esperança. Cabe a nós, população de bem, defender com toda a nossa energia essa estrela gigante que resistiu bravamente e vai iluminar o caminho de todos nós para um futuro brilhante. Falando em trevas, o monstro da esquerda, agora através de um de seus tentáculos, tenta atrapalhar o livre mercado e pressionar o governo. O PDT deu entrada na justiça para suspender a venda do controle da divisão comercial da Embraer para a Boeing, citando o risco à soberania nacional. No pedido, a legenda de Ciro Gomes cita temeridade de se passar toda a tecnologia de empresa estratégica brasileira para estrangeiros, sem a participação do Congresso Nacional. O PDT defende na ação que o acordo acertado pela Embraer com a Boeing no final do ano passado seja analisado pelo Congresso e pelo Conselho de Defesa Nacional. Mas todos nós sabemos qual o real interesse da esquerda. A tentativa de melar o negócio da ex-estatal Embraer é apenas um aviso. A ordem no quartel-general da Resistência é fazer de tudo para atrapalhar as privatizações das estatais, que insanamente a petralhada afirma ser nossa, do povo, quando na verdade servem de bunker para políticos corruptos praticarem suas falcatruas bilionárias. A intenção em melar as negociações é a esperança da esquerda de que as sabotagens ao governo que estão por vir deem certo, e ela consiga retornar ao poder podendo contar com essas fábricas de propinas, quase sempre administradas por apadrinhados políticos, com o único propósito de saquear dinheiro público. É apenas uma sugestão. Fale menos com as hienas da imprensa, senhor presidente. Elas estão em busca de sangue. Vai ser preciso intrigas mais contundentes para tentar desfazer o time que aí está. Falando em hienas da esquerda, o apresentador da TV Record, Paulo Henrique Amorim, foi condenado a reconhecer que ele ofendeu em seu blog o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes moveu a ação em 2014, alegando que Amorim o associou ao exército nazista e o retratou como portador de alguma forma de demência. O apresentador da Record também foi condenado a pagar uma indenização de R$40 mil a Gilmar. Que vão se catar esses dois. Gilmar nem se comenta, o Amorim até dá pra relevar, ninguém leva ele a sério mesmo, mas ainda consegue cativar a criançada quando fala de bichinhos naquele programa que de espetacular não tem nada, e é uma cópia descarada de um programa de outra emissora que de fantástico não tem nada. Mas quando ele inventa de falar de política, nem a petezada aguenta a chatice. O projeto que obriga presos a pagarem por suas despesas já está pronto para ser votado no Senado Federal. O projeto já havia sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, no meio do ano passado, mas acabou sendo adiada e no fevereiro próximo, que é quando o Senado volta ao trabalho, deverá ser votado. O texto do projeto altera a lei de execução penal e acrescenta que o preso deverá ressarcir o Estado das despesas realizadas com a sua manutenção no estabelecimento prisional. O relator da proposta, Ronaldo Caiado, disse que o custo médio em junho de 2018 de cada preso para o bolso do contribuinte era de R$ 2.440 mensais.
A proposta prevê ainda que, se o preso não tiver recursos financeiros para arcar com o ressarcimento, deverá valer-se do trabalho, e ainda assim, não quitando os valores impostos, dar-se-á a sua conversão em dívida de valor, aplicando-se-lhes a legislação relativa à cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública. Apesar de ter sido aprovado pela CCJ em junho de 2018 e com 16 votos a favor e apenas 5 contra, o projeto não foi encaminhado para o plenário. E adivinha por quê? O PT se esforçou para que o projeto fosse analisado por outras comissões, sob a alegação de que a proposta agrava a situação precária do encarceramento no país. Sempre o PT atrapalhando o país. O Ceará sofre com suas escolhas. Após a rapidação de Sérgio Moro para conter a onda de violência perpetradas por organizações criminosas no Ceará, o entendimento da cúpula do Ministério da Justiça é de que o governador petista Camilo Santana é lento na execução das medidas que devem conter a crise de segurança. Segundo informação do antagonista, um integrante do gabinete de crise criado por Sérgio Moro teria afirmado que a situação está melhorando, mas poderia já ter sido resolvida. A resposta de Moro se deu logo no começo da crise, e já no início das medidas que envolveram o envio de tropas da Força Nacional, os resultados mostraram que os ataques diminuíram. Aí vem o Ciro Gomes na internet tentar desviar o foco acusando o MBL de ser uma organização criminosa, ao invés de cobrar aquele governador incompetente. É lamentável. Povo do Ceará, escolham melhor os seus representantes. Em meio a um tsunami de informações e revelações bombásticas no mundo da política tupiniquim, a notícia de que o ex-presidente Lula se tornou réu em mais uma ação penal e pode ser condenado por crimes internacionais passou praticamente despercebida do grande público. A imprensa também quase não deu destaque para o fato da Justiça Federal em São Paulo, pouco antes da virada do ano, ter tornado Lula réu por lavagem de dinheiro em negócios de uma empresa brasileira na Guiné Equatorial, no continente africano. Lula havia sido denunciado em novembro pela Operação Lava Jato por ter supostamente recebido dinheiro da construtora ARG para intermediar negócios do grupo na Guiné Equatorial. O ex-presidente Lula, que já é réu em cerca de 7 ações penais, vai se sentar novamente no banco dos réus para responder pelo crime de lavagem de dinheiro. Lula responderia também pelo crime de tráfico de influência, mas como tem mais de 70 anos, o crime já prescreveu. E a petralhada, que tem como meta da vida destruir o Brasil, continua afirmando que o chefe da organização criminosa é inocente e que tudo é parte de um golpe. Nem a força de um Estado rico, que é a principal porta de entrada dos turistas estrangeiros no Brasil, resistiu a tanta roubalheira e criminalidade. O novo governador do Rio teve acesso aos relatórios das contas públicas e pôde constatar: o Estado quebrou. Para tentar resgatar o Rio de Janeiro das cinzas, Witzel propôs uma alternativa que muitos analistas já vêm sugerindo há anos: a legalização de cassinos. Witzel alertou que o Estado poderá chegar em julho sem dinheiro suficiente para honrar os compromissos e defendeu a legalização do jogo no país, como uma forma de gerar recursos. Estamos realmente com muitas dificuldades. Nós, se mantivermos o ritmo sem fazer nenhuma medida de contingência, sem negociação, vamos chegar em julho sem dinheiro. Estamos com um déficit de mais de 8 bilhões de reais, restos a pagar de mais de 11 bilhões de reais e precisamos agir. Precisamos cobrar do sonegador, precisamos cobrar a dívida ativa, precisamos nos empenhar, disse Witzel. O governador também pediu empenho para que seja legalizado o jogo no país, o que poderá beneficiar diretamente o Estado, que é o principal portão de entrada de estrangeiros no Brasil e o maior destino turístico interno. Nós estamos empenhados em aprovar agora a legislação que permite a instalação de cassinos no estado do Rio de Janeiro. Não é possível que só em Las Vegas pessoas gastem fortunas. Aqui também há espaços para sediar cassinos e tem oportunidades para isso. Como dissemos, muitos analistas veem a liberação de cassinos no Brasil como uma alternativa excelente para atrair turistas, desenvolver regiões e gerar fortunas em impostos para os cofres públicos.
Eu confesso que já estudei sobre o tema no passado e fiquei empolgado com a ideia de, quem sabe, transformar o Nordeste, tão castigado pela seca, em uma gigantesca Las Vegas brasileira, atraindo turistas do mundo todo e transformando a região, que hoje é dependente e recebe mais recursos federais do que enviam em impostos para a União. Mas naquela hora pensei, em um país que era governado pelo PT, a legalização de cassinos seria mais uma ferramenta usada pelos criminosos para legalizar a roubalheira lavando o dinheiro da corrupção. Mas hoje dá para pensar diferente, com maiores mecanismos de controle e principalmente com a defenestração do PT do poder, é possível sim legalizar cassinos no Brasil. Mas devemos estar cientes de que turistas querem segurança. Por isso, antes da legalização, o Brasil tem que adotar medidas duras contra a criminalidade, para garantir que nem o turista estrangeiro e nem o cidadão brasileiro perca sua vida em um assalto, ou seja, alvejado por uma bala perdida.